Amém, queridos? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 10. E no versículo 38. Diz a palavra do Senhor: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. E orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós, meu Deus, nesse momento venhamos a receber a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ouvir a tua voz, meu Deus, discernir daquilo que o Senhor tem para liberar sobre cada um de nós essa noite. Pai, que nós possamos, Senhor, estar sincronizados, Senhor, com aquilo que o céu está liberando nessa noite. Meu Deus, que nada, nenhuma distração, nenhuma ansiedade, nenhuma inquietação venha nos roubar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa nos pegar, possa nos tocar e possa nos ativar, transformando, Senhor, as nossas ações todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode assentar-vos, queridos. Sabe, eu estava meditando nesse texto. O ano passado o Senhor nos trouxe o tema dessa conferência, chamado Deep, ou profundo, né, em inglês. E eu estava meditando nesses dias, orando por esse dia, por essa conferência, por esse tempo que nós estamos. E eu estava conversando algumas coisas com o Senhor e queridos, eu queria te dizer que nunca foi tão pontual, ou ainda é tão pontual esse tema, profundidade. E é interessante de que nesse texto, Jesus chega na casa de Marta e Marta está ocupada, toda atarefada, né? Arrumando a casa, fazendo os afazeres. Imagino lá, estava fazendo alguma comida, estava aprontando a mesa. Eu, quando leio esse texto, eu imagino ela toda agitada, esbaforida, porque assim nós ficamos muitas vezes quando nós recebemos pessoas na nossa casa. E eu imagino ela recebendo Jesus em casa e querendo honrá-lo. E ela estava servindo com um bom coração. Ela estava servindo com uma boa intenção. Mas quando ela olha para Maria, Maria está prostrada, lançada aos pés de Jesus. E ela olha para Jesus e ela diz assim: olha, Senhor, não te incomoda ver que eu estou aqui fazendo esse monte de coisa? Estou trabalhando tanto para ti, estou trabalhando tanto para o Senhor, e Maria está aí. Manda ela parar de fazer isso aí, manda ela vir me ajudar. E aí Jesus diz: olha, uma coisa importa. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. O que isso tem a ver com profundidade, querido? O que isso tem a ver com relacionamento profundo? Sabe, eu estava meditando de que, se nós analisarmos a nossa vida, o nosso contexto de vida hoje em dia, nós às vezes estamos tão preocupados com os nossos afazeres. Nós estamos tão preocupados com as coisas que nos cercam, com as situações, com as nossas inquietudes. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado em servir ao Senhor, em estar trabalhando para Ele, estar cooperando com Ele,
em estar na casa do Senhor, desenvolvendo o nosso ministério, o nosso chamado, ganhando vidas. E tudo isso é bom. Só que nós não podemos negligenciar, queridos, um tempo de profundidade, relacionamento e intimidade com o Senhor. Nada vai substituir o teu local secreto, nada vai substituir o teu tempo de intimidade, de relacionamento com Ele. Sabe, o grande problema às vezes não são as atitudes que nós temos tomado, mas o grande problema são as atitudes que nós temos tomado fora de tempo. Ou fora de prioridade. E quem tem um relacionamento profundo, quem tem raízes com o Senhor, vai começar a entender as demandas do coração dele, vai começar a entender as prioridades dele, vai começar a se importar com aquilo que ele se importa, vai começar a andar sincronizado com as demandas e com o tempo dele. Sabe, então não está relacionado no quanto eu faço para ele, mas está relacionado no quanto eu me entrego para ele. Está relacionado no quanto para ele eu vou. Sabe, Jesus, é interessante que se você ver enquanto todo mundo estava agitado no barco, por exemplo, os discípulos, Jesus estava dormindo, em meio à tempestade. Já enquanto os discípulos não conseguiram ficar com ele nem uma hora ali orando, dormiram, Jesus estava tendo um tempo de relacionamento, de profundidade com o Pai. O grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos sincronizar o nosso relacionamento com Ele. Nós não conseguimos entrar no lugar que Ele estabeleceu para mim e para você. Porque nós não estamos dispostos, querido. Não é porque nós não sabemos, porque nós precisamos de mais um ensino, porque nós precisamos de mais uma revelação. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade tem dificuldade de viver em profundidade um relacionamento com o próximo, por exemplo. Nós somos tão atarefados, tão bombardeados de informação, o WhatsApp, Facebook, telefone que não para. As nossas demandas diárias, todos os dias temos um monte de coisa para fazer, e nós não conseguimos ter profundidade em quase nada que nós fazemos. Às vezes você não consegue ter profundidade no teu campo profissional. Às vezes você não consegue ter profundidade no teu relacionamento na tua casa, com a tua família, com o teu cônjuge, com os teus filhos. Às vezes você não consegue ter profundidade com os teus amigos. Você não consegue ter profundidade no relacionamento com os irmãos da igreja, com os teus pastores. Porque nós escolhemos assim. Sabe por quê? Porque quando eu vivo um relacionamento superficial, eu não me comprometo. Eu não me exponho. Eu me guardo. E nós vivemos tantas coisas na vida que nós fomos nos frustrando, nós fomos nos machucando, e também nós fomos nos retraindo, e fomos vivendo um relacionamento mais superficial, mais de faz de conta. Então eu faço de conta que eu sou teu amigo, então eu faço de conta que eu sou esposo, eu faço de conta que eu sou pai. E aí nós vamos caindo em armadilhas que vão nos roubando desses relacionamentos. E nós transportamos isso para a nossa vida com Deus. Assim como nós temos as nossas frustrações com todas essas pessoas, nós também transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus e também vivemos um relacionamento superficial com Ele. Porque temos dificuldade em nos expor para Deus. Temos dificuldade em ter uma profunda devoção, uma profunda entrega, uma profunda sinceridade com o Senhor. Agora nós, como igreja, estamos passando por um tempo, querido, de transição. E nós vamos precisar entender e aprender a discernir qual é a melhor parte. E a viver nela. Sabe, algumas coisas nós entendemos que nos trouxeram até aqui, mas elas não vão nos levar adiante. Sabe, existem alguns posicionamentos que são nossos, que não depende do outro, que não depende do teu cônjuge, nem do teu pastor, não depende de ninguém, mas depende de você. E você precisa ir buscar esse entendimento e esse posicionamento em Deus, querido. Sabe,
nós temos vivido um tempo, e aí eu me incluo nisso, em que eu sei para onde eu tenho que ir. Eu estava conversando isso com o pastor Vini, mas eu ainda não sei como chegar. Eu sei que eu preciso ir lá, mas eu ainda não sei o caminho. E o que eu faço? Eu vou para Deus, não me movo sem saber. Estou parado. Eu preciso chegar lá, mas se eu não sei se é por lá, se é reto, estou parado. E o que eu faço? Eu vou para Deus. Ao invés de eu sair andando no meu achismo, né? No meu intelecto, na minha condição humana, eu preciso ir para Deus, querido. E eu preciso me expor para o Senhor e dizer: Senhor, tá, eu sei que eu preciso ir, mas eu não sei como. O Senhor precisa me ajudar. E eu preciso parar para escutar uma voz do céu, uma voz de comando, e andar embaixo de uma voz de comando todos os dias. E se o Senhor não falar nada, não faça nada, querido. Gaste tempo com Ele. Se prostre aos pés dEle. Gaste tempo adorando. Sabe, de repente o Senhor quer parar algumas atividades nesse tempo. De repente Ele quer nos frear. Ele quer nos tirar de uma zona de vamos fazer, mas fazer por quê? Qual é o propósito do fazer? As nossas expectativas estão sendo reposicionadas nesse tempo. Nós, enquanto igreja, temos que parar para entender qual é a expectativa dos céus, qual é a expectativa do Senhor. Sabe, quais são as demandas de Deus para esse tempo, para a igreja do Senhor nesse tempo. O Senhor tem demanda específica, tempo específico, modo específico, querido. Ele não trabalha na generalidade. Ele te fez um indivíduo, Ele te deu uma biometria própria, Ele te deu uma identidade. Sabe, você não é igual a nenhum outro ser humano no planeta. Ainda que você fosse um gêmeo univitelino, você tem diferenças do teu irmão. Mas é mais fácil a gente empacotar, criar uma fórmula. Por quê? Porque não nos compromete. Podemos viver na superfície. E aí eu pego aquilo que está funcionando para o pastor Vini e começo a aplicar na minha vida, porque, cara, afinal de contas, ele já gastou tanto tempo com Deus. E começamos a criar os métodos e as fórmulas, no intuito de quê? De fazer a obra do Senhor. Quando na verdade nós queremos só expiar os nossos pecados, querido. Isso é uma religiosidade disfarçada de ativismo. Sabe, o Senhor não está interessado no teu trabalho, no quanto você é bom, no quanto você desenvolve para Ele. O Senhor está interessado no teu coração. O teu trabalho não vai valer de nada se o teu coração não vier na frente. Se você está negligenciando o teu relacionamento com Ele, não tem o que você fazer para Ele. Agora nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos ir mais fundo. Ir mais fundo para que nós possamos ir além de onde temos ido. Eu não sei aqui quantos já fizeram um mergulho. Sabe que existem algumas regras no mergulho, né? Interessantes. Uma delas é que quanto mais profundo você for, mais os teus órgãos são comprimidos. E assim também é no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais profundos nós vamos no relacionamento, mais nós vamos ser espremidos, querido. Mas nós vamos ser comprimidos. E o problema é que quando nós descemos só 1 metro, começou a comprimir, sabe quando dá aquele incômodo no ouvido? Quem já mergulhou sabe. Dá o primeiro incômodozinho no ouvido, a gente sobe. Querido, mas tem coisa linda lá embaixo. Tem coisa muito jóia para você desfrutar com o Senhor. Mas você vai preferir a superfície, porque incomodou. Comprimiu. E aí nós começamos de argumento em argumento. Ah, mas eu não sofria isso. Ah, mas eu não estava com esse problema, não tinha isso, não tinha aquilo. E nós estamos sendo comprimidos pelo Senhor, querido. Nós estamos sendo forjados nele. A cada 1 metro que você desce no mar, são 10 bars de pressão. Se você chegar a 30 metros de profundidade, você vai precisar de nitrox, que é um gás que vai expandir para não deixar o teu pulmão fechar.
Mas aí a gente quer fazer mergulho de apneia, né? Nós não queremos nos preparar. É interessante que se você seguir adiante aqui no capítulo 11, no verso 9 fala Jesus dizendo, né? Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei a porta, será aberta para vós. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe, Jesus está te ensinando a ser perseverante na oração, a ser perseverante em se comunicar com o Pai. Mas não, quando nós começamos a descer e nós começamos a ser comprimidos, nós não perseveramos. Por quê? Porque nós não temos a ferramenta correta, não queremos ter, na verdade. Não queremos gastar tempo em oração. Queremos descer sem estar preparados, vai morrer. Quando você fica mais do que meia hora, 40 minutos lá embaixo, a 30 metros de profundidade, o teu organismo começa num processo de depositar álcool nas tuas células. O CO2 que está no teu pulmão começa a se transformar em álcool na corrente sanguínea. E você fica bêbado. Esse é um outro processo que nós cristãos, às vezes também, por estarmos despreparados, passamos. Nos embriagamos com a vaidade, nos embriagamos com aquilo que o Senhor tem feito, nos embriagamos porque, afinal de contas, agora Ele tem nos usado. Nos embriagamos porque, nossa, agora as pessoas estão me ouvindo, né? Agora já tenho 10 likes na internet. Eu sempre tenho um dislike, mas é mais fácil olhar os likes. Tem alguém que me assiste todo culto só para fazer assim, Vini. Eu te amo, querido. Pode fazer aí. Nós nos embriagamos com a vaidade. Nos embriagamos porque, afinal de contas, agora a gente já saiu de alguns lugares. Cara, nos embriagamos porque algumas pessoas já chegam e falam, cara, que bênção que você falou, que bênção a palavra que você liberou. Sabe, isso vai nos criando também, né, uma falta de consciência. E nós nos perdemos também nisso. Agora, querido, existe uma forma de você ir profundo no Senhor, né? É você perseverar em oração, em conhecer o coração dEle, em entender quais são as demandas dEle, em ouvir o Senhor e em obedecer. Mais do que ouvir a Deus, mais do que entender aquilo que Ele está falando nesse tempo, mais do que uma nova revelação, nós precisamos obedecê-lo, gastar tempo com Ele. Nós temos dificuldade, às vezes se nós passamos um período de 2 horas de adoração, nós já começamos a olhar, ficamos inquietos, já estamos querendo sair, porque afinal de contas, eu estou com fome, eu estou cansado amanhã, e eu tenho conta para pagar, e tenho que trabalhar, e meu filho está chorando. E a gente começa a ficar na inquietude, não conseguimos gastar tempo com o Senhor. Mas nós passamos horas diante de um reino de faz de conta, de uma rede social. Nós passamos horas perdidos das nossas próprias vontades, né? Nas nossas próprias ansiedades, nas coisas que têm nos prendido, que têm nos roubado do Senhor. Agora o Senhor está nos chamando, querido, a um tempo de arrependimento e a um tempo de conversão, de uma mudança de prática, de uma mudança de atitude, de reposicionamento. Ou nós vamos nos reposicionar, ou nós vamos morrer. Nós estamos indo para um tempo em que não vai mais dar para ser um evangélico não praticante. Se essa for a tua expectativa, querido,
Sai fora. Qual a tua religião? Eu sou evangélico, não praticante. Sabe, o relacionamento com Deus, ele nos compromete em tudo. Ele nos compromete ao máximo, não dá para ser superficial, ele precisa ser profundo. Nós precisamos expor as nossas raízes. Deixar que o adubo apareça, às vezes. Precisamos viver uma vida de integridade com Deus. Sabe, o Senhor não está interessado em o quanto você parece bom para Ele. Ele te conhece. Salmo 139 que nós lemos no começo. Ele sabe como você senta, Ele sabe como você levanta. Ele sabe como você é, Ele sabe às vezes que você está murmurando. Ele sabe o quanto você às vezes tem matado o teu irmão com a tua língua. Ele sabe quantas vezes você desejou a morte do cara que te fechou no trânsito. E aí nós temos uma vida dupla, né? Quase um agente duplo. Nós precisamos aprender a viver em verdade com o Senhor. Sabe, essas máscaras, essa roupagem que nós criamos e conseguimos enganar os outros. Não a Deus. E a graça do negócio é essa, porque Ele não está interessado em o quanto você é bom, ou quanto você parece bom nisso. Ele está interessado no coração que você tem. E apesar das tuas falhas, apesar das suas mazelas, Ele está interessado em ver o quanto hoje você está melhor do que ontem. Ou o quanto você começou a se entregar mais para Ele, ou a dar mais para Ele. Ou o quanto você se arrependeu daquilo que você praticou ontem, que não era bom perante o Senhor. Agora, como você vai saber todas essas coisas se você não para ouvi-lo? Se você está ativo, esbaforido, trabalhando para Ele. Uau! Eu sou o cara do evangelismo. Eu sou o cara da música. Eu sou o cara do púlpito. Eu prego, sou apóstolo, sou mestre. Sabe? Estamos muito preocupados com os títulos, com os cargos, mais preocupados com o cargo do que com o encargo. É totalmente fora de sincronia, querido. E o Senhor, né, hoje está nos dando uma chance de muitas vezes deixar de ser um impostor para ser um verdadeiro filho. Sabe, o Rodolfo tem uma música, chama Joio ou Trigo. Eu tenho escutado ela faz umas 3 semanas. Essa música tem mexido em mim. Sabe, existem vários impostores dentro de mim que eu estou tirando nesse tempo, querido. E eles estavam lá. E muitas vezes eu não estava vendo porque eu não estava procurando. Você já teve aquela sensação, cara, achei o que eu não estava procurando? Encontrei, né, o que eu não tinha perdido. Mas assim o nosso relacionamento deve ser. De verdade. De integridade e entrega. Sabe, nós temos uma oportunidade hoje, né? Além da nossa aparência, além da nossa vaidade, de viver um tempo realmente de entrega ao Senhor, de adorá-lo, não só cantando a mesma música. Sabe, hoje aqui teve um instante em que eu estava cantando uma coisa, a Karina estava cantando outra, eu estava escutando o Vini cantar outra atrás, nós estávamos cada um num cântico aqui. O Léo estava cantando outra aqui em cima, mas nós estávamos adorando junto, querido. Muitas vezes nós estamos cantando a mesma coisa, mas estamos longe. A nossa cabeça está longe. Estamos liberando frases decoradas. Isso não é adoração. O Senhor não precisa de adoração. O Senhor busca adoradores
em espírito e em verdade. Agora cabe a mim, cabe a você, né, se responsabilizar com isso nesse tempo. Essa é a tua oportunidade, querido. O grande problema é que nós vamos sempre postergando, porque nós temos medo de encarar esses problemas. Temos medo de quanto vai nos custar, temos medo das coisas que nós vamos perder, temos medo das coisas que nós vamos ter que abrir mão, temos medo das atitudes que nós vamos ter que tomar para viver em um novo lugar com Ele. Evitamos o lugar secreto porque temos medo do que vamos ouvir no secreto. E aí nós vamos atrás dos nossos gurus espirituais, que me dizem o que fazer. Ou vamos atrás da simpatia gospel, né? Pano ungido, água ungida. Oferta muito alta de desafio na sua vida. Cara, você está disposto até a dar o seu dinheiro, mas não o teu coração para o Senhor. É uma loucura. Sabe, então nós precisamos ir profundo. Sair da superfície. Ah, mas começou a comprimir, deixa comprimir. Mas está doendo, deixa doer. Mas incomodou. É esse o intuito. E vamos aprender a perseverar na oração. Vamos aprender a gastar tempo com Ele. Sabe, se nós tivermos que abrir mão de púlpito, abrir mão de templo, abrir mão dos nossos títulos, abrir mão do que for, para gastar tempo com o Senhor, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos do reconhecimento do outro. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Sabe, quando você entende quem você é nele, você não precisa mais da afirmação do outro. A opinião do outro já não vai te importar e você vai poder servi-lo melhor, porque afinal de contas agora você é livre da opinião dele. Mas isso você só vai entender, só vai encontrar quando você gastar tempo com o Senhor. Para saber quem você é, para saber qual é o teu propósito, para saber se você está em tempo ou fora de tempo, se você está sincronizado com as demandas dele, se você está vivendo os dias que ele separou para você, ou se você está vivendo os dias que você escolheu viver. Sabe, hoje nesse lugar aqui estão tantas pessoas quanto o Senhor queria que estivesse. As pessoas certas no lugar certo no tempo certo. Agora nós precisamos ter a atitude correta diante disso. Nós precisamos dar a resposta correta. Sabe, nós estamos indo para 48 do segundo tempo já, querida. A volta do Senhor está às portas. Precisamos tirar as nossas máscaras para viver a verdade do Senhor, para gastar tempo com Ele, para parar para ouvi-lo. Sabe, a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, que as tuas necessidades sejam as minhas necessidades, que as tuas demandas sejam as minhas demandas. Sabe, é tão difícil, porque nós nos pegamos, né, nas nossas próprias prioridades o tempo todo. E aí nós vivemos uma dualidade, uma vontade de ir mais profundo para Deus, mas algo nos puxa para a superfície. Eu quero ir para Ele, mas a ansiedade me rouba. Eu quero ir para Ele, mas a preocupação me rouba. Eu quero ir para Ele, mas a urgência me rouba. Afinal de contas, eu tenho tanta urgência para amanhã, que eu deixo Deus para depois de amanhã. Quando na verdade a nossa prioridade deveria ser os céus. Quando na verdade a nossa prioridade deveria ser gastar tempo com Ele.
Ah, mas pastor, então eu não vou mais trabalhar, vou virar um ermitão. Não. Não é esse o ponto. O ponto é que você vai ser um sacerdote na tua casa, vai ser um sacerdote no teu trabalho, vai ser um sacerdote também na igreja, também na igreja. Você vai ser um cristão aonde você for, e não só daquela porta para dentro, e não só num ambiente eclesiástico, e não só onde você está sendo avaliado. Sabe, essa semana eu comecei a me vigiar um pouco mais diante dessas coisas que o Senhor tem me dito. E cara, quanto desvio eu me peguei fazendo. É só a gente parar para prestar atenção, querido. Você fala, opa, saí, deixa eu voltar. Vamos viver em verdade, querido. Sabe, você não precisa da minha aprovação, eu não preciso da tua. Nós precisamos da aprovação do Senhor nesse tempo. Precisamos parar para ouvir a voz dEle, para ouvir a demanda dEle. Amém?